Estamos aí na nossa quinta aula de lógica. Hoje nós vamos falar um pouquinho de programação, né? Falar um pouquinho sobre linguagens. É lógico que não vai dar para falar muita coisa, assim, né? Porque programação é um assunto gigante, né, galera? Então, a gente tem que tentar passar para vocês o máximo possível ali, mesmo nós não tendo ali tanto tempo assim para passar sobre os conceitos mais avançados. Mas vocês entendendo essa primeira parte, para mim já tá bom, tá? Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês, referência às aulas. Então, uma coisa que a gente tem certeza é que esse ano nós terminamos as aulas de forma online. Então, tem mais 2 semanas de aula, tá, pessoal? Nós vamos ter aula dia 10 e dia 17. Então, eu vou até jogar lá no grupo de vocês. Depois, nós vamos entrar no período de recesso, tá? Então, dia 10 e 17 aí, nós ainda teremos aula normal, as próximas 2 quintas. Depois entramos em recesso, tá? Aí vocês não vão ter aula véspera de Natal e véspera de Ano Novo, né? Dia 24 e dia 31, tá? Bom, normal, né? E aí, quando nós voltaremos, a primeira semana, dia 8 de janeiro, né? Nós voltaremos ainda, provavelmente na primeira semana, ainda mesmo com dia 7 de janeiro, perdão, mesmo com que haja alguma mudança, a gente ainda volta primeira semana online até nós podermos nos organizarmos melhor. Outra coisa, pessoal, para quem estiver tendo problemas, vocês já foram avisados, nós estamos trabalhando com o sistema de reforço, tá? Então, como é que funciona o reforço? Reforço, você tem um vídeo lá no grupo de vocês que está explicando tudo, tá? Como que faz para acionar o reforço, como é que você faz para assistir às aulas, tá bom? Então, assim, quem achar que precisa, achar que deve, pode ir lá, tá? E verificar aí como é que faz para acessar as aulas de reforço, tá? Outra coisa, para que dê certo, a necessidade é que vocês se dediquem cada vez mais. Então, a gente tem essa necessidade que vocês se dediquem no que vocês estão fazendo, né? Então, só vai, para dar certo, depende única e exclusivamente de vocês, tá? Não tem outra opção. Bom, então, por favor, procurem estudar, procurem procurar alguns meios ali de aprender, tá? E, além do mais, temos aí os nossos exercícios, né? Temos exercícios aí para fazer, e aí esses exercícios, eles é o que vão ajudar vocês aí no dia a dia de aula, né? Daqui 2 aulas nós vamos fazer uma provinha para a gente ver como é que vocês estão, tá? Bom, galera, e nós estamos aí já há bastante tempo falando sobre lógica com vocês, para que vocês possam entender esses conceitos, tá? Então, lógica de programação é algo muito importante. Nós passamos muitos exercícios para vocês. E a intenção principal dentro desses exercícios é que vocês entendessem e conseguissem absorver os conteúdos. É lógico que, igual eu falei para vocês, programação não se aprende do dia para a noite, né? Programação se aprende com muita dedicação, com muito estudo, principalmente refazendo as coisas. Então, para que vocês tenham um melhor desempenho, vocês precisam estar refazendo os exercícios, tá? Então, o que vocês mais precisam é refazer os exercícios, tá? Para que a gente tenha um melhor aprendizado. Então, depende muito de vocês, tá bom? Bom, galera, e aí, o que vocês precisam entender sobre linguagem de programação?
Linguagem de programação é toda aquela que te dá recurso de interatividade. Como assim, pessoal? O que quer dizer esses recursos de interatividade? É quando você faz uma ação, você faz uma pergunta, ele vai te dar uma resposta. Então, esses recursos de interatividade é quando você está programando, você aciona, você faz um questionamento para o seu programa e ele vai te responder algo. Por exemplo, eu vou calcular o salário de uma pessoa. Eu vou entrar com os dados do salário da pessoa, tá? E aí, você vai adicionar os dados lá e aí o software ou o programa vai calcular isso para você. Tá? Então, o software vai entrar com esses cálculos, tá? Então, é isso que é programar. Programar é todo e qualquer recurso de interatividade, tá bom? Programar é importantíssimo, né? Principalmente para nós, tá? E aí, existem diversas linguagens, diversas mesmo, né? Por exemplo, só nessa imagem que está na tela de vocês aí, tem umas dezenas, mas tem centenas de linguagens diferentes. E aí, pessoal, o que vocês têm que ter em mente? Vocês têm que ter em mente que cada linguagem de programação é adequada para um fim. Hoje eu vou falar de duas especificamente que são paralelas, tá? Então, cada linguagem de programação ela vai te resolver um assunto, tá bom? E aí que vocês têm que lembrar é que assim, não tentem estudar várias linguagens de uma vez. Escolham uma e aí usem essa, tá bom? Escolhem uma apenas, uma que você acha que você domina, que você não acha que domina, mas tem a possibilidade de dominar ela e utilizem ela, tá bom? Então, procurem, por exemplo, se eu fosse indicar para vocês uma linguagem de programação hoje, né? Que linguagem eu indicaria? Tem o Python, que é bem legal de aprender, o C Sharp também, bem bacana. Se você quiser uma linguagem que você não vai usar profissionalmente, mas para o aprendizado, ela é sensacional, porque ela é bem facinha, próxima da lógica de programação, próxima do Portugal. Comecem com o Pascal. Pascal é muito legal, tá? Mas profissionalmente não dá para usar o Pascal, tá, gente? Só dá para usar ele para estudos mesmo, tá? Bom, e aí só para que vocês conheçam, existem também as linguagens web. Hoje é bem mais mensurado. Como assim as linguagens web, pessoal? Por exemplo, o HTML e o CSS você só vai utilizar para construção de páginas. Então, quando você quer construir uma página, desenvolver uma página, você vai usar uma linguagem web, tá? Dentre elas, então HTML e CSS, ela só vai construir a página e o JavaScript, a gente vai utilizar ele para programar dentro dessa página. Então, o HTML ele faz o esqueleto da sua página, o CSS ele vai deixar essa página mais bonita, ele vai fazer a parte de formatação da página e o JavaScript vai ter recursos de interatividade, tá? Como é que eu acho isso aí? Se você abrir uma página, abrir o navegador aqui, por exemplo. Vou abrir aqui a página da escola. Você abriu uma página, tá? Se você vier com o botão direito dela, vira aqui, ó, exibir código-fonte, tá vendo? Esses códigos aqui são HTML, CSS, e aí tem um pouquinho de JavaScript aqui também, tá? Então, o HTML, ele vai fazer a parte estrutural da página, o CSS vai fazer toda a parte de formatação, e aí, quando você precisar de recursos de interatividade, por exemplo, esse negocinho subindo aqui, aí a gente usa o JavaScript, tá bom? Então, essa é a diferença de um. HTML e CSS nós não podemos chamar de linguagem de programação. Podemos chamar de linguagem web, aí sim, não de programação, tá?
E o JavaScript, aí sim, ele é uma linguagem de programação. Bom, aí nós podemos contar como uma linguagem de programação, tá? Por quê? Porque o HTML e CSS ele vai te exibir alguma coisa. Agora, o JavaScript, não. O JavaScript, você pode ter interatividade com ele ali. Como, por exemplo, tem um robozinho que fica conversando com você, respondendo as suas questões, tá? E como eu devo escolher a minha linguagem de programação? Pessoal, igual eu falei, a primeira coisa que você vai pesquisar é qual uso. Que uso que eu vou fazer, né? Qual o meu uso? Quando a gente fala uso, é o uso principal, tá? Qual o meu principal uso nesta linguagem? Eu quero programar jogos. Vamos lá, pensar numa assim. Eu quero programar jogos. Como é que eu devo fazer? Qual linguagem eu devo escolher? Então aí eu vou escolher, por exemplo, tem o C Sharp ou C++, que você pode usar para programar para o Unity. Tem o Unreal Script para o Unreal. Tem também Aí depois tem o Python, que você também pode programar para jogos. Aí o Java, se você for fazer algo voltado para o Android. Tem vários, tá? Tem vários que você pode utilizar aí, tá bom? E nesse conceito, você deve primeiro escolher por gostar da linguagem, conhecer ela e gostar. Por exemplo, eu agora eu voltei a estudar, eu quero voltar a estudar Java, por exemplo. Por causa na verdade, eu já estudei muito Java, aí o Java deu uma caída, mas agora para entender o Kotlin, eu preciso relembrar algumas coisas. O Kotlin é uma linguagem nova que o Google adquiriu e o Google está colocando o Kotlin para que possa ser programar as coisas em Android. Então, qual espaço eu devo fazer? Primeiro, eu vou fazer um intensivão de Java para relembrar as coisas, depois eu vou partir para o Kotlin. Mas nunca peguem uma linguagem, estudem um pouquinho e depois vão para outra. Ou então, um pouco pior, né? Estuda um pouquinho de uma linguagem, aí fica um tempo, aí depois tenta começar outra. Primeiro tenha o conhecimento legal, do que você está fazendo. Então, primeiro eu vou chegar e vou conhecer essa linguagem primeiro ao extremo, aí depois eu vou partir para uma nova. Aí eu vou partir para conhecer uma linguagem, seja ela qual for, tá bom? Mas igual eu falei, primeiro conheça uma linguagem a fundo e procure uma linguagem que você realmente tenha interesse, que ela vai te dar um suporte para o que você quer fazer, tá? Bom, e é uma coisa interessante a gente pensar como funciona a arquitetura cliente-servidor. Como é que isso funciona na prática, tá? Cliente é sempre a sua máquina. Servidor é a máquina que você vai estar buscando. Vamos supor que eu queira buscar um arquivo lá na internet. Eu quero abrir a página da própria Microcanto. Quero abrir a página da escola. Como isso funciona? Primeiro a gente vai pegar os nossos dispositivos, seja ele um computador, notebook, celular, um tablet, a minha TV, qualquer navegador que eu for abrir. Abro o navegador, abri o navegador, eu vou começar a buscar essa informação. Então eu digitei www.microcanto.com.br. Aí ele vai lá no site da escola e vai buscar, vai procurar, né? Lá via servidor de DNS, tá? Ele vai buscar isso aí, tá? Ele vai buscar onde está esse endereço. Então, ele pega os números e busca aquele IP, aí ele acha a máquina onde está. Então, pronto, achei a máquina já, hein? Achei a máquina, agora eu vou, dentro dessa máquina, eu vou procurar a pasta onde está o arquivo HTML lá da minha página. Achei o arquivo HTML, eu vou mandar para o meu navegador.
mandei para o meu navegador, eu vou exibir para a pessoa lá, vou exibir para o público. Então, ele faz esse ciclo, sempre, tá? Existem algumas coisas que fazem com que uma página demore mais que a outra. Por exemplo, o tipo do servidor. Esses dias a gente estava discutindo sobre isso. Por que um download demora mais que o outro, sendo que às vezes é o mesmo tamanho? O servidor influi muito, tá? O servidor que você está usando, ele influi bastante no que você quer fazer, no que você quer buscar. Por quê? Porque ele influi nessa velocidade, tá bom? Então, esse ciclo aí de buscar a página e receber, nós chamamos de arquitetura cliente-servidor, tá bom? Galera, o JavaScript, ele é uma linguagem de programação, hoje voltada mais para a web, né? Ela é voltada mais para o ambiente web, mas nada impede de você fazer criações em JavaScript. Por exemplo, tem engines de jogos que só rodam em JavaScript. Então, você consegue fazer mais coisas além de você programar para a web, tá bom? Então, vamos para o nosso primeiro exercício. Vou dar um prazinho de 10 minutinhos para vocês. Vai lá, galera. Boa tarde. Tarde, Dani.
Pessoal, vamos lá? Já deu tempo aí, né? Bom, então continuando. Pessoal, primeiro falar um pouco sobre o JavaScript, tá? É a primeira linguagem que a gente vai falar. Bom, o JavaScript, ele foi criado dentro dos laboratórios da Netscape Navigator, né? E aí, por que que ele tem esse nome? Uma das coisas que a gente acaba não entendendo, né? Ou acaba confundindo, é achar que JavaScript e Java são as mesmas coisas. E não são, tá, galera? JavaScript é uma coisa, Java é outra. Java é uma outra linguagem de programação, foi criada até em outro laboratório, tá? Outro ambiente de pesquisa. Esse aí foi criado na Netscape. E aí, apesar de não ter nada a ver de criação um com o outro, o Java inspirou ele, né? Então, JavaScript ele foi uma JavaScript que se chama Mocha, tá? Por quê? Porque a linguagem de programação que fazia mais sucesso na época, isso era 97, era o Java. E aí eles queriam chamar de Mocha porque Java é um café, é uma marca de um café, é o café colombiano. E aí eles achavam que chamando de um outro café chamaria atenção. Foi que o nome não pegou muito bem e tinha uma linguagem na época que chamava LiveScript, que depois a Microsoft acabou comprando. E aí eles juntaram os dois nomes, JavaScript. No começo, o JavaScript ele foi criado mais para web mesmo, para um complemento do HTML, né? E depois ele virou uma linguagem de programação igual nós conhecemos hoje. Quando vocês ouvirem falar de JavaScript, vocês também vão ouvir falar de ECMAScript. E o que é o ECMAScript, pessoal? É você programar em JavaScript de uma maneira melhor. Então, quando você está programando em JavaScript de uma maneira mais bacana, a gente fala que você está programando em ECMA, tá? Bom, o JavaScript foi evoluindo e por que ele é tão usado hoje? Porque ele é uma linguagem muito leve. Por ser muito leve, a gente consegue fazer diversas coisas com rapidez. E o JavaScript você pode programar ele para ser executado no cliente. Por isso que ele é rápido. Então você cria algumas coisas e aí você vai ter e joga para rodar lá no cliente. Então o cliente decide se aquilo quer ser rodado lá ou não. É lógico que hoje é impossível porque se você chegar e tem como você tirar o JavaScript, tá? Por exemplo, vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui e vou tirar o meu JavaScript para ele não rodar. Ai, cadê? Aqui, vou desabilitar meu JavaScript. Ó. Aí eu vou abrir o YouTube. Olha o que acontece. Não carrega nada. O JavaScript ele carrega todo o conteúdo externo do site. Então, por exemplo, ele está rodando na minha máquina. Ele vai ser executado dentro da minha máquina. Então, assim, se eu desabilitar ele, esse conteúdo não vai rodar mais. Então, hoje, se você não tiver o JavaScript, eu vou habilitar de novo, abro o YouTube, agora sim, ele vai rodar tudo que a gente precisa, tá? Então, isso que fez que o JavaScript fosse tão popular até hoje, né? Faz com que a popularidade dele só aumente, porque como ele roda no cliente, ele é bem mais leve, tá, pessoal? Galera, então vamos para o nosso. Outra coisa é as tecnologias, tá? As tecnologias, pessoal, existem algumas, Angular, React, Electron. Essas tecnologias, elas são desenvolvidas por algumas startups. Por exemplo, o Angular foi comprado pelo Google, o React, ele é da Apple, se eu não estou enganado. Cada um roda em determinada situação utilizando-se do JavaScript, tá bom? Agora sim, vamos para o nosso segundo exercício. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Bom, galera, continuando aí. Quando nós vamos usar o JavaScript, nós vamos precisar aí de alguns softwares específicos para isso. Um deles é o VS Code, né? Que é o Visual Studio Code. Na verdade, não é obrigação, tá? A gente são indicações, tá? O Visual Studio Code é muito bom. E o outro é o Node Studio. O Node é para que a gente possa compilar o código. Então, um a gente usa para poder digitar o código e o outro para compilar. Então, deixa eu ver. O Visual Studio Code está aqui. Esse aqui, tá? Então, aqui eu posso, nesse programa aqui, eu posso digitar os meus códigos. E aí, acho que eu não instalei o Node mesmo. Não. O Node é uma tela preta, assim, igual a do prompt, tá? Que ele vai compilar. Geralmente a gente tem que instalar os dois juntos, tá bom? Bom, esse aí é um exemplo de código dentro do JavaScript. Então, você vai... O código de JavaScript, ele começa com essa instrução aqui, ó. Script, aí tem a instrução Window Alert, bem-vindo ao JavaScript. Se eu digitar essa instrução, ó, vou colocar ela aqui para vocês verem. Vou criar um documento em HTML. Eu fechei. Então, vou criar um código em HTML aqui, vou pôr essa instrução, por exemplo, para vocês verem, né? Como vocês não têm HTML, por que eu vou fazer primeiro no HTML? Porque é mais fácil a execução e eu não vou precisar do compilador, tá? Então, é mais por isso mesmo. E o Window Alert, ele vai me dar, é um código que ele vai exibir uma imagem, desculpa, ele vai exibir uma mensagem na tela. Então, a hora que eu abrir o site, ele vai exibir uma mensagem ali na tela. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Ó. Então, a gente digita o código HTML normal. Vai ler um complemento. Deixa eu digitar o código aqui rapidinho. Já clicar aqui, ele já faz. Vou pular uns códigozinhos aqui só para gente ir mais rápido, tá? Body. Bom, vamos lá. Então aqui eu vou colocar um scriptzinho de JavaScript para vocês entenderem. Então, ó, ele sempre começa com script, né? A instrução. E aí eu vou colocar um comando, window.alert. Vamos colocar aqui. Fechei. Aí tem que abrir uma tag, tem que fechar. Fecha, né? Bom, vou salvar esse arquivo. Tem um arquivo em HTML, a gente tem que pôr o nome, né? Vou colocar .html. Salvar aqui, vamos lá, vamos abrir ele. Ó. Abrir o documento. E aí, olha lá, ó, ele vai me exibir uma mensagem. Bem-vindo ao JavaScript. Aí eu dou OK, ele vai abrir o site, tá? Então, o JavaScript ele é legal porque ele é bem portátil, dá para você fazer bastante coisa, tá bom? Então, por isso que a gente acaba gostando de usar ele, por essa própria portabilidade dele.
Bom, e aí, lá dentro do Portugal, a gente conversou sobre o uso de variáveis, né, pessoal? Como é que as variáveis funcionam? Aqui também, né? Então, o método, esse é o método de declaração de variáveis dentro do JavaScript, tá? Então, você declara lá, eu quero declarar uma variável, por exemplo, A1 que tem um valor, na verdade, essa é uma constante, né? Uma constante A1 igual a 8, uma constante 2 a 2 igual a 10 e uma constante S1 JavaScript. Eu posso, tá bom? Esse é o meio que eu declaro lá. É igual quando vocês declaravam lá dentro que a gente fez lá no Portugal, tá bom? E aí tem uma regra para utilizar os identificadores. Por exemplo, não pode começar com caracteres especiais ou com underline, tá? Não podem começar com números, tem que ser uma letra, então. É possível números 1, você pode colocar S1, S2, letra 1, número 1, isso você pode. Hoje pode usar acentos e símbolos, não é recomendável, tá, pessoal? Você até pode usar letras e símbolos, mas isso não é recomendável, tá bom? Não pode ter espaço, é evidente, não pode ter palavra reservada. Como assim? Por exemplo, você não pode declarar uma variável como var. Você não pode também declarar como if, né? Que são palavras reservadas, palavras que você vai usar para fazer, para estruturar o seu programa, tá bom? E as variáveis, esses são alguns exemplos. Uma variável number, uma variável do tipo inteiro ou real, né? Que nós usamos lá no nosso Portugal. Uma variável string, ela é uma variável de caracteres, então você vai poder pôr letras e números, tá, pessoal? Você pode pôr números também utilizando uma variável string. E a variável booleana é uma variável que ela aceita só dois valores, tá? Verdadeiro ou falso. Ela não aceita nenhum outro valor que não seja esse, true or false, tá? Então, esses são alguns exemplos de declarações de tipos de variáveis, tá? Vamos lá, pessoal, vamos para o nosso terceiro exercício aí. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal. Bom, galera, e falar um pouquinho da linguagem Java. Então, Java, ela é uma linguagem de programação, ela veio antes do JavaScript, e o Java foi criado por uma empresa chamada Sun Microsystems, né? E a Sun, o Java era sensacional com a Sun, né? Então, quando a Sun criou o Java era muito bom, tá? Tanto que ele foi líder em linguagem de programação por muitos anos. E aí o que aconteceu? O que aconteceu, pessoal, foi que o Java ele foi vendido para a Oracle, tá? Uma certa hora, ele foi vendido a sua licença para a Oracle, e essa venda fez com que o número de pesquisas do Java caísse um pouco. Então, conforme foi passando o tempo, né? Essa parte, o Java foi adquirido por outra empresa, e aí, né? As pesquisas para a evolução do Java diminuíram. E o Java, então, a partir de então, ele entrou em declínio, até porque também começaram a surgir outras linguagens, tá, pessoal? Então, começaram a surgir aí novas linguagens de programação, com novas metodologias, linguagens mais leves, e aí o Java foi caindo um pouco. O que fez com que o Java continuasse entre os primeiros e não caísse tanto em desuso foi o fato de ele ser a primeira opção para Android, né? A primeira opção para desenvolvimento para Android era o Java. Até um tempo atrás era a única também. Agora que o Google adquiriu o Kotlin, então o Kotlin agora o carro-chefe. Mas ainda você pode escolher lá. Quando você baixa o Android Studio, você pode escolher qual linguagem você vai utilizar, tá? O Java, ele é dividido em pacotes, classes e métodos. Então, tanto que quando você... o principal programa inteiro, ele é um pacote. Então, ele vai ser um pacote fechado de uso aí, tá? E cada circunstância, cada ação que você vai fazer é criado dentro de uma classe, tá? E essas classes dentro dela vão ter vários métodos, tá? Então, por exemplo, você vai criar um aplicativo. O aplicativo inteiro, ele é criado dentro de um pacote. Cada pacote tem várias classes, tá? E aí cada classe tem dentro dela alguns métodos, tá bom? Então é assim que ele que a linguagem Java é separada, tá bom? Bom, galera, e aí esse é um exemplo de declaração. Então o programa inteiro, ele é esse programa, geralmente começa com o código do site que você vai usar, ou o código da onde você vai salvar. Você cria uma classe pública com o nome do arquivo, e aqui ele vai criar um método que não retorna nada. Então, é um método estático que não vai ter retorno. Esse void quer dizer sem retorno. Baseado no string. E aqui eu simplesmente estou pedindo para ele escrever na tela curso de robótica. Tá? System out, print line. E aí você pode colocar só print, mas eu coloco print line porque aí a próxima instrução vai na linha de baixo. Tá? Isso aí. Por isso que a gente acaba colocando aí o print line. Tá bom? Então, vamos para o nosso último exercício de hoje. Vai lá, galera.